18 de março de 2025, terça-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta terça-feira. Louvado seja Deus, não esqueçam de curtir esse material, como também compartilhar com as pessoas que você ama, com quem você tem afinidade, para que a palavra de Deus seja semeada e a evangelização aconteça por esses meios digitais. Louvado seja Deus, muito obrigado por fazer parte dessa família orante que se constitui pelos meus canais, as minhas mídias. Nós vamos meditar nesta manhã a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 e 16 a 20. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentires em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós ouvimos esse texto do livro do Isaías. É um texto bastante curioso, bastante provocador, né? Provocativo. Isaías está se dirigindo às cidades pagãs de Sodoma e Gomorra, né? O convite à conversão, que é o mesmo convite que Deus faz a cada um de nós nesse tempo da Quaresma, né? Olha só, prestai ouvidos ao ensinamento de nosso Deus. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Olha só, aqui nós vimos que a conversão pessoal, aqui é chamada, aliás, aqui são chamadas essas duas cidades, a conversão pessoal deve ser traduzida, né, em obras exteriores de justiça, não é? Olha só, julgai a causa da viúva, do órfão, né? Procurai o direito, corrigir aqueles que oprimem os outros, ou seja, aqui um reflexo de uma vivência de santidade interior, ele é observado nas coisas externas, né? Vou traduzir de uma outra maneira. Não adianta nós dizermos que nós nos convertemos se o nosso jeito de lidar com as coisas do mundo mostra o contrário, né? O que o texto de hoje está falando? No fundo, vamos falar um pouquinho para nós, porque se você está escutando minha mensagem, minha reflexão hoje, é porque você deve ter alguma caminhada na vida de fé da igreja, né? Não adianta vivermos a Quaresma com ritos, com preceitos. Logo vamos entrar na Semana Santa, tantas celebrações paralitúrgicas, como as celebrações propriamente litúrgicas da igreja, né? Tantos ritos e tantas coisas. Não adianta viver tudo isso, porque a Quaresma e a Semana Santa é um tempo muito forte espiritualmente, ritualmente falando, religiosamente falando, não é? Mas não adianta tudo isso
se a nossa vida, nosso relacionamento com o mundo, com o próximo e com Deus continua o mesmo, né? Aí eu vou na igreja bonito, faço tudo certinho, cumpro os preceitos, nessa quaresma faço penitência, faço tudo bonito, mas nos meus negócios, na minha relação com o dinheiro, eu sou corrupto, eu trapaço, ou se eu sou patrão, eu não pago de maneira justa os meus subordinados, né? Eu sou prepotente, trato mal os outros, né? Eu sou uma pessoa que desmerece os outros, a figura do órfão e da viúva nesse tempo bíblico, uma figura de elementos de indivíduos da sociedade que eram discriminados e perseguidos, né? Que não tinham voz nem vez na sociedade. Então, nós vemos aqui, não adianta a religião, se no seio social eu sou pior do que os pagãos. Não adianta, né? Eu falei esses dias na minha reflexão, até mesmo a questão do sacerdócio. Não adianta um padre que vai lá e anuncia o evangelho e depois, nos seus trabalhos pastorais, trata mal o povo, é arrogante, é intolerante, né? É incomunicável, não acolhe os outros, não é sensível à vida, à realidade das pessoas com quem convive. Não adianta nada. Blá, blá, blá. Né? Então isso pode acontecer conosco, nós pastores da igreja, e eu vejo muito, minha gente. Vejo muito. Falam bonito, vivem bonito, mas são pessoas que no fundo, não traduzem tudo o que fala, tudo o que prega, né? Em obras concretas da palavra de conversão. Isso pode acontecer também com os leigos, né? Vocês que escutam a palavra e são leigos, né? No relacionamento com o dinheiro, com o trabalho, com a profissão, enfim, no dia a dia, é aí que o evangelho deve ser vivido, deve ser anunciado com a própria vida, com o próprio testemunho. E é disso que está falando o texto de hoje, né? Então, o profeta Isaías está se dirigindo a essas duas cidades, né? Ouvi, magistrados de Sodoma, né? Povo de Gomorra, convertei-vos, purificai-vos, eis o tempo favorável, né? Aqueles que, mesmo que os pecados, nossos pecados sejam, como diz o próprio versículo 18, né? Ainda que os nossos pecados sejam como púrpura, né? Sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, como a lã. Olha só. Por que, minha gente? Pecados, fragilidades e desafios para viver o evangelho, nós sempre teremos até a morte. Até a morte. Só que, quando nós nos esforçamos para darmos o nosso melhor, no nosso hoje, Deus, ele nos honra. Deus, ele cobre uma multidão de pecados, não leva em conta a nossa falta. Por quê? Porque ele vê os nossos esforços. Mas agora não adianta viver numa prática religiosa estéril, que não produz e não se traduz em frutos na vida e no testemunho. Né? Que nós possamos refletir um pouquinho essa palavra de hoje, que ela nos ajude. Né? Vocês percebem que diferentemente do tempo comum, né? No tempo comum nós pegamos um livro bíblico e nós exploramos ele quase inteiro, né? Na quaresma e nos outros tempos litúrgicos, a igreja pega textos pontuais específicos que vão falar da temática daquele tema, do tema do tempo, né? Nós estamos vendo que os textos esses dias têm falado da questão da conversão, do testemunho, de mudar de vida, né? E aqui mais um convite de Isaías para Sodoma e Gomorra e também para nós, né? Sejamos justos, honestos, né? No nosso trabalho, naquilo que nós fazemos. Que Deus nos honre, nos ajude com o seu Espírito Santo. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.